Pronto, começou a gravação, gente. Podem começar. Obrigada, Juliana. Então, eu sou Margarida, sou professora da Universidade Estadual de Londrina, também fiz parte do grupo aí do SES, o grande grupão do SES, que está toda quinta-feira, sempre tem alguém dialogando com vocês. E dizer também que semana que vem é a minha vez de dialogar um pouco sobre o pensamento do Achille Mbembe. Então, eu já convido a todas e todas a estarem presentes. Hoje, a professora Ângela, ela não pôde, né, estar conosco, então eu vou fazer a apresentação do professor Assísio, falar um pouco do evento, que vocês já conhecem, mas pode ser que tenha alguém que é novo na sala hoje, então, por isso, a gente sempre faz a apresentação do projeto. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas a todos e todas também, ao professor Assísio, por ter aceitado o convite e contribuir com a gente hoje, e dar, né, dialogar um pouco sobre o trabalho que ele realiza. Então, o evento, né, ele faz parte do projeto de extensão intitulado Direitos Humanos e Desigualdade Racial Indígena em Tempos de Pandemia Covid-19, que esse é um projeto de extensão da UFBA, que foi aprovado já pelo PAEX-DOC, que é Tessituras, o edital de apoio à atividade de extensão não presencial do semestre suplementar, cuja finalidade, esse programa tem a finalidade de promover práticas intencionistas, não presencial, dos docentes da UFBA, no semestre suplementar, por meio de apoio a propostas de ações temporárias ou continuadas, que desenvolva processos de produção e ou difusão de conhecimento, associadas a atividades de pesquisa, de ensino, que promovam a articulação da universidade com a sociedade, e esse projeto é coordenado pela professora Ângela Cardoso de Brito, do curso de Serviço Social da UFBA, e também pelo professor Bruno Sena Martins, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Compondo também parte do projeto está a disciplina de mestrado, do qual eu acredito que vários de vocês são estudantes dessa disciplina, que a disciplina ela tem como nome Epistemologia do Sul, Produção de Conhecimento e a Linha Abissal. Então, no dia de hoje, nós recebemos a presença do professor Assísio dos Reis Pereira. O professor Assísio, ele é licenciado em Filosofia pela PUC Campinas, em 94, também mestre em Filosofia com ênfase em Ética pela PUC Campinas, em 2000, e doutor em Educação na área de História, Filosofia e Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com tese sobre a educação e a política da modernidade, intitulada O Projeto Político-Pedagógico de John Locke para a Modernidade. Atualizações necessárias e releituras possíveis. O professor Assísio, ele realizou estágio pós-doutoral entre 27 de março de 2019 e 27 de fevereiro de 2020, junto ao Núcleo Democracia, Cidadania e Direito do curso de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal. Engraçado, Assísio, que a gente fez praticamente o mesmo período. Eu cheguei ali no dia 12 de março, e saí a gente saiu meio junto também no dia 26 de fevereiro. O Assísio é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, junto ao Departamento de Fundamentos da Educação, professor efetivo do programa também de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, mestrado acadêmico. O título da fala do professor Assísio de hoje é Metodologias Alternativas, Aproximações entre Paulo Freire e as Epistemologias do Sul, Características e Interfaces Possíveis. Então, o professor Assísio, ele tem cerca de 50 minutos para desenvolver a sua fala, e quando tiver, faltando uns 10 minutinhos, eu vou avisar
o professor Assísio, então fique à vontade, Assísio, mais uma vez a gente agradece a presença, as suas contribuições para os estudantes que estão aí no início da pós-graduação e precisa conhecer novas ideias para poder incorporar nos seus projetos de pesquisa. Então, nosso muito obrigado, tá bem? Bom dia, né, a todas e a todos os presentes. Margarida, muito obrigado, né, pela apresentação generosa e atenciosa, né. Quero agradecer muito aqui a Ângela, né, que faz parte do grupo que nós nos encontramos, né, lá em Coimbra. Essa experiência, né, foi muito interessante porque ela criou vínculos que são afetivos e que são profissionais, né. Isso foi muito interessante, isso superou muito as minhas expectativas pessoais de porque quando eu projetei ir para Coimbra, né, todo esse processo tinha sentido para ir para Coimbra justamente pelo tipo de trabalho que eu gostaria de fazer e que eu via lá, por conta fundamentalmente das experiências dos trabalhos do professor Boaventura, né, de Souza Santos, e eu via muita possibilidade, de além do pessoal, né, de tudo que isso envolve, a formação que a gente acaba tendo, que é uma formação acadêmica, intelectual, mas é também uma formação cultural, de viver num mundo diferente, né, de passar por uma experiência diferente, e também eu imaginava estabelecer um espaço de contatos aonde a gente estivesse, né, construindo, não só no plano individual, mas articulando também as coisas em nível dos outros colegas, né, que estão na nossa instituição ou em outras instituições, que a gente possa fazer isso, né, que é uma experiência especial e extraordinária que a Ângela construiu dentro dessa disciplina, né, que foi trazer tantas pessoas de espaços diferentes, né, eu consegui participar, acho que de umas 3 vezes, pelo menos, eu consegui participar, fora o dia de hoje, né, e assim, essa experiência da Ângela já articula muito daquilo que eu pensava, que é a continuidade dos contatos nossos, né, e é um prazer enorme, né, a gente poder estar aproveitando a tese do limão e da limonada, né, nenhum de nós pensava estar, muito menos, né, gostaria de estar vivendo em pandemia, fechados, né, a maior parte do tempo nas nossas próprias casas. Porém, né, aí entra a ideia da limonada, né, para adoçar o limão, né, no sentido do equilíbrio da coisa, né, e que, por outro lado, a gente acabou tendo propiciado a utilização do trabalho, dos encontros à distância, que eram muito mais limitados para nós, né? Era uma coisa da gente ficar procurando uma agenda de uma teleconferência, parecia tanto um grande problema, né? E aí, de repente, a gente está fazendo isso de dentro das nossas casas hoje, né? Então, assim, utilizando isso muito bem e podendo encontrar outras pessoas, né? Então, estou aqui em Santa Maria, a Margarida está lá em Londrina, né? Acredito que as outras e os outros estejam em Salvador ou estejam em algum ponto da Bahia, né? Pelo menos a maioria das pessoas, talvez todo o grupo, né? E é muito interessante a gente poder, né, fazer, né, esse encontro e poder vir, né, trazer essa discussão, né? Eu trabalho aqui em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade localizada a 300 quilômetros de Porto Alegre, né? Porto Alegre, a gente está mais ou menos, então, a 290 para colocar, já temos uma geógrafa aqui, né? Então, 290 quilômetros de Porto Alegre, estamos a 350 quilômetros de Rio Grande, que é a região do Porto, né? Que é litoral do Rio Grande do Sul. Estamos a 200 quilômetros da fronteira mais próxima do Uruguai,
e 370 quilômetros da fronteira mais próxima da Argentina, que seria São Borja, a cidade, né? Todo mundo conhece de nome. Para quem não lembrar, eventualmente, é a terra onde nasceu Getúlio Vargas, né? Aí a gente se coloca dentro da história do Brasil, né? E aqui na fronteira, com o Uruguai, a gente está, a cidade mais próxima, que são 200 quilômetros de Santa Maria, é uma cidade chamada Santana do Livramento, e do outro lado da fronteira é uma cidade chamada Rivera, né? Santana do Livramento, para dar uma referência, é a cidade que nasceu Nelson Gonçalves, né? Um cantor clássico da música popular brasileira, que é nativo dessa região, né? Então, para a gente localizar um pouco, e a gente está pouco mais de 300 quilômetros da Serra Gaúcha, da região de Caxias do Sul, né? Então, para essa coordenada geográfica, né, de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade de em torno de 300 mil habitantes, não é uma cidade industrial, é muito pouca a presença industrial em Santa Maria. Santa Maria é basicamente uma cidade que tem no seu entorno uma grande produção agrícola, mas não é produção de soja. Santa Maria não é uma região de soja, felizmente, né? Santa Maria é uma região predomina, sobretudo, pequenos e médios produtores. Não é uma região de muito latifúndio, né? Então, é uma região mais nessa perspectiva. E Santa Maria tem uma dependência direta e gigantesca do funcionalismo ligado à Universidade Federal, à base aérea e ao Exército Brasileiro, né? Então, a Universidade Federal tem 3 mil técnicos administrativos e 2 mil docentes. E a nossa comunidade acadêmica, entre a graduação e pós-graduação, o presencial e a distância, ela tem em torno de 30 mil estudantes, né? Então, para localizar um pouco, né, a universidade e o contexto de Santa Maria, né? Enfim. E aí, então, eu acho que dou um pouco da minha localização. Eu sou professor na UFSM desde 26 de fevereiro do ano de 2010. Tá? Então, estou aqui, vai fazer 11 anos que eu estou por aqui, né? Sou natural do Paraná, mas vivi muito tempo em São Paulo, em Campinas, mais especificamente. Por lá cresci, fiz os meus estudos, e em 2002 voltei para Curitiba, onde trabalhei até 2009. Em 2009 eu fiz concurso em Santa Maria, e assumi aqui no início de 2010, né? Então, isso um pouco a minha trajetória. Como professor, eu trabalhei do ensino de filosofia. Eu sou graduado em filosofia, né? Como a Margarida apresentou aí muito bem. Então, eu trabalhei com o ensino de filosofia de primeira a quarta série, trabalhei eu vou falar na terminologia do passado, né? Hoje seria do segundo ao quinto ano, né? E trabalhei também do sexto ano ao nono ano, e trabalhei no ensino médio, claro, né? Trabalhei na rede pública e na rede privada, isso em Campinas, né? E aí trabalhei no ensino superior também em Campinas, numa faculdade privada, e depois fui por 8 anos professor da PUC em Curitiba. E aí da PUC eu estou aqui, vai fazer 11 anos em fevereiro que eu vim para Santa Maria. Então, no campo da educação tem essa trajetória, né, que vem de 1993 até hoje, né, atuando no campo da educação. Então, o tema, né, que me traz aqui hoje é discutir, então, as metodologias, né, alternativas, as possibilidades de diálogo, né, nessa perspectiva. Eu vou apresentar uma sequência de slides, né? Não vou apresentar muito slide, acho que fiz 6 slides apenas. Procurei fazer os slides de uma forma que as pessoas consigam ler. Eu fico meio desesperado quando eu estou assistindo as apresentações e tentando aproximar da tela para ver os slides, né? Então, eu tentei usar, não sei se eu consegui isso, né? Mas eu tentei usar uma forma de colocar os slides com textos, né? E que eu vou ler os textos, evidentemente, para facilitar para as pessoas não precisarem, né, ficar se esforçando tanto. E aí, ao final da apresentação, né, abrir para a gente poder dialogar, que é uma proposta fundamental da disciplina, né, que eu acho muito legal, muito boa,
Oi, Cris, que chegou aí. Muito boa essa ideia, né, da gente poder dialogar, porque o que a gente fala, interpreta aquilo que a gente projeta, mas uma coisa é isso, outra coisa é o que as pessoas realmente percebem e podem conversar com a gente a respeito e dar condições para que a gente fale melhor as coisas, eventualmente, ou que atenda realmente aquilo que é a expectativa de quem está acompanhando, né? E não aquela ideia, né, geral que nós, como professores, acabamos tendo. Bom, eu vou projetar aqui, talvez a Juliana precise me ajudar, mas vamos tentar aqui. Como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu vou abrir aqui uma janela e vou tentando. Bom, estou seguindo o protocolo aqui, mas não estou conseguindo abrir a dita janela. O senhor colocou para apresentar já? Então, eu vim aqui no apresentar agora. Sim. Aí eu quero colocar meia janela, uma janela, né, e não a tela inteira. Sim. Então, eu cliquei nisso. Tá? Aí abriu a janela nossa aqui. Ele aparece um quadradinho com a miniatura de todas as janelas que você tem aberta. Tá. Só que, por exemplo, a hora que eu abri aqui agora, eu abri o meu arquivo. Espera lá. Abri o meu arquivo. Não, não, olha, ele sai aqui do meu compartilhamento. Esse aqui, ó. Ô, Assis, você não quer enviar para a gente? Daí, de repente, daí a gente, né, Ju, pode transmitir. Não, tá me entendendo? Arquivo tinha que estar aqui em cima. Se você tem que salvar, teria que ter salvo no Drive. Aí no Drive, você vem no Drive. Oi, Cris. Desculpa aí, gente. Estão com assessoria técnica. Oiê! Tudo bem, querida? Saudade. Ai, nem fale, viu? Salva no Drive, que aí você consegue apresentar. Só um minutinho, tá? Peraí. Abre esse Drive. Eu acho que você fechou a câmera. Ô, Assis, você pode enviar pro meu WhatsApp e aí eu envio para a Ju, né, Ju? Pode ser? Bom, pode ser. Espera aí, pelo Drive. Ah, tá bem. Ele vai tentar pelo Drive. Aqui. Aqui. Onde que tá? Vamos chegar lá, tá, gente? Sem problema. Aparece. Aqui, ó. Eu vou aproveitar esse tempinho, e já que já entraram algumas pessoas mais, comunicar que a professora Ângela está passando por uma cirurgia e ela não está presente hoje por conta disso. A lista de presença, a Jamile acabou de colocar novamente no chat, e também comunicar que quem mandou perguntas para a professora Ângela por fora do Moodle, por favor,
coloque no chat, porque ela me passou o acesso ao Moodle, eu peguei as perguntas de lá, mas se alguém tiver enviado para ela por e-mail ou pelo WhatsApp, eu não vou conseguir acessar. Tá? Aqui, ó. Atualiza seu... recarrega, vai. Abre. Abre. Abre ele aqui. Agora você vai... Espera aí, deixa ele abrir. Vai. Não, aqui. Aí. Agora você vai conseguir abrir. Vamos lá, gente. Aí, clica nele. Clica nele. Agora deu certo. Sim, Assísia. Agora é só colocar na tela cheia. Só deixar na tela cheia o modo apresentação. Perfeito. Pronto. Tá bem aí para você? Ótimo. Sim, tá ótimo. Beleza. Desculpem aí pelos contratempos. Bom, então, Paulo Freire, né? E sua importância. Aí eu vou dar alguns pontos, né? Aquela questão que eu falei dos slides, né? Aí está o título, né? Que são as metodologias alternativas, aproximações entre Paulo Freire e as epistemologias do Sul, características e interfaces possíveis, né? Dos conceitos geográficos aos epistemológicos, né? E aí, isso a gente vai discutir na sequência do trabalho, né? O que isso significa para a lógica das epistemologias do Sul, né? Então, só para lembrar, né? Para seguir adequadamente para as pessoas, para as epistemologias do Sul, né? Há pontos fundamentais, como, por exemplo, o que significa sociologia das ausências, ecologia dos saberes, e como que seria o processo didático e o significado dessa metodologia propriamente dito, né, nas discussões da formação e da atuação para a perspectiva educacional. Bom, então, a ideia de trabalhar com Paulo Freire e o diálogo com as epistemologias do Sul, Paulo Freire, eu recortei umas pouquíssimas mesmo passagens, né? E até eu enviei para a Ângela o livro referência, e ela deve ter passado para o grupo, inclusive, que é justamente o livro A Pedagogia da Autonomia, né? Por que a pedagogia da autonomia? Justamente porque nesse livro, né, que é do início dos anos 90, o Paulo Freire faz a sua discussão que talvez seja mais específica na ideia da formação de professores e professoras, né? Então, ele faz essa discussão. É claro que, quando a gente fala em pensar com Paulo Freire, não dá para a gente pensar, né, sem a pedagogia do oprimido, né? Evidentemente que é um ponto de partida fundamental para discutir, que é do final dos anos 60, né, para discutir todo o pensamento freiriano e as teses freirianas, né? Então, e por isso eu fiz esse recorte, eu estou lembrando disso, mas quando a gente parte de Freire, então, repetindo, a gente está pensando sempre, né, nessa perspectiva de um pensador da educação, né, e que tem uma trajetória muito ligada à experiência, né, seja a experiência de Pernambuco, a experiência do Chile, dos Estados Unidos, da África, passagem também rápida por Portugal, né,
E a experiência de Paulo Freire no Brasil, né, mais para o final, a experiência prática, né, do governo Luiz Erundina, como secretário de Educação. Ali o governo foi de 89 a 92, de 1989 a 1992, e aí, então, o Paulo Freire prático, quer dizer, aquele que viveu grandes experiências e revolucionárias experiências educativas, e o Paulo Freire teórico que pensou desde o início, desde a sua juventude, né, até o final da sua vida, ali nos anos 90, né, 97, quando ele morre, Paulo Freire transitou com essa perspectiva que ele veio construindo ao longo do tempo, né, e por uma outra educação, por uma outra metodologia para o ensino, né, e aí, essa contribuição original de Paulo Freire, né, que também pensada, que também trabalhada, né, por algumas pessoas em Portugal, em vários campos na educação e não só na educação, e que também está presente dentro da Universidade de Coimbra, também dentro do Centro de Estudos Sociais, onde nos encontramos, né, eu, Margarida, Ângela, Cristina, que está aqui, né, no encontro, e tantas outras pessoas do Brasil, né, muita gente do Brasil por lá, né, e pessoas também da África, né, e pessoas de Portugal, além de outros países da Europa, né, como Espanha, como também Itália, né, que a gente conviveu com pessoas desses espaços, também pessoas do leste europeu, né, dentro do CES. Então, esse espaço, né, freiriano, né, que o próprio professor Boaventura, né, tem trabalhado, tem lembrado, né, e uma das referências do professor Boaventura aqui para esse trabalho que eu venho discutir é o livro que chama O Fim do Império Cognitivo, né, que foi lançado ali em 2018, né, e livro que foi referência, inclusive, para as aulas magnas do professor Boaventura do ano de 2019, que começou no final de março e foi até o final de maio, né. Eu me lembro que foram após essas aulas que eu me lembro de ter conhecido a Cris. A Ângela, acho que já conheci no mundo da universidade. A Margarida, na universidade também acho que a gente conheceu, mas acho que a gente esteve junto em algum espaço ou em algumas vezes também desse espaço que o Boaventura fazia, né, desse espaço social pós essas aulas, que foram as 5 aulas, né, que ele transitou muito em torno desse livro aqui, né, e esse livro é um livro de referência, e aqui nesse livro há um capítulo, ele discute vários pensadores pelo mundo afora, particularmente o mundo de África e o mundo da América Latina. E Paulo Freire é um dos autores, né? Então, eu venho discutindo isso, né, um pouco, né, venho desde que eu me aproximei de lá em março, né, eu venho trabalhando com essa perspectiva um pouco, né, de pensar esse diálogo, né, entre Brasil e Portugal, e a partir do Brasil, pensando a partir de Freire, né. Então, eu vou seguir agora a apresentação dos slides, né. Aí, então, falando um pouco do Freire, né, Paulo Freire e a sua importância, aí, então, para além de ser um pensador da educação, ele foi, sobretudo, um pensador do ser humano, no mundo e com o mundo. Perspectiva cara a Freire como sujeito de seu tempo, e buscou esperanças para além de nosso tempo. Ainda que estejamos há 2 décadas de sua partida, reler seus textos hoje parece um diálogo atual com o nosso confuso instante, inseguro, incerto e amedrontador. Momento de ausência de diálogos e de acirrada intolerância. Tempos difíceis e que podem ser melhor compreendidos, com a ajuda das análises críticas de nosso saudoso mestre,
Assim, retornar a Freire é condição para respirar, pensar e manter esperanças, sustentadas por suas críticas e francas observações sobre uma educação dialógica à deriva, em um mar de falta de civilidade mínima para o diálogo. Quer dizer, o que o Freire, né, lia, compreendia, né, e trabalhava na sua obra, né, isso aqui vocês vão encontrar na obra do Freire, né, nós encontramos nos textos do Freire, em todos, praticamente, que a gente for olhar, né, essa questão de trabalhar sempre a ideia de promover a esperança. E a sua educação dialógica, né? A sua educação dialogada, pensada, refletida, e, sobretudo, buscando quebrar, romper com uma relação predominantemente hierarquizada e opressora que a estrutura educacional tradicional acaba propiciando, né? E esses pontos, né, são fundamentais no diálogo que se faz da perspectiva das ciências sociais pensadas no campo das epistemologias do Sul. Então, isso se articula com os conceitos fundamentais de um rompimento com a verticalização do processo do conhecimento e uma construção mais horizontal para propiciar a formação e o crescimento dos seres humanos e o comprometimento das ações coletivas, né, no mundo e frente ao mundo, né? Então, o Paulo Freire dialogava muito com essa perspectiva, né, da ideia de que nós somos em coletividade, né? Então, nós não somos pura e simplesmente como indivíduos, mas nós somos porque estamos no mundo e estamos no mundo com os outros, né? Então, esse é um ponto fundamental. Então, seguindo aqui no slide, para dialogar e pensar sobre os caminhos humanos em uma cultura de compreensão e de paz, o nosso grande mestre segue sendo fundamental, como afirmava o pensador alemão Walter Benjamin, onde se ausenta a cultura, impera a barbárie. Então, com diálogos, círculos de cultura e educação popular, viva o mestre Freire e tantas e tantos seres atuantes nesses princípios pedagógicos resistentes e na crença do ser mais, na construção da cultura superadora do obscurantismo presente no mundo. Então, refletir entre esses dois mundos, o mundo latino-americano em Freire e o mundo onde as epistemologias do Sul são sempre uma referência para nós, né, que é pensar do norte geográfico do planeta, né, mais particularmente, né, nós estamos falando de Portugal, nesse diálogo, né, e as epistemologias do Sul, elas, nas suas teorias, elas estão articuladas com essa perspectiva da construção de uma outra cultura, da construção de um mundo, um outro mundo possível, e da construção da perspectiva dialógica, da perspectiva coletiva e da perspectiva da esperança. Sempre a esperança real na ação concreta das pessoas, e não a esperança vã, né? Então, para Freire, a compreensão do inédito viável, né, que o Paulo Freire tanto falava, é inédito, né, porque está no campo daquilo que não aconteceu, ou pelo menos não é hegemônico, predominante, né, eu articularia aqui a ideia, do ponto de vista conceitual, nas epistemologias do Sul, com a ideia de um outro mundo possível, né, que é tão cara às perspectivas, né? A gente fala do professor Boaventura,
né, como uma grande referência, mas, evidentemente, esse movimento é todo o movimento, né, que compõe toda essa ideia do movimento das epistemologias do Sul, que está presente em Portugal, está presente em África, está presente na América Latina, está presente em outros países do mundo europeu, e também está presente no campo asiático, né? À medida que, por exemplo, a gente poderia colocar aqui o diálogo a partir do Timor-Leste, né? E aí, dentro do CES, né? Do Centro de Estudos Sociais em Coimbra, há muito vínculo, né, com esse espaço também, né, muito significativo, e o que é muito importante para nós, né, brasileiros, eu particularmente, tive uma percepção de um mundo completamente diferente, o contato com esse mundo, como foi o contato, por exemplo, com a experiência de conhecer as pessoas do continente africano, e também conhecer pessoas de outras regiões e conhecer experiências vividas, por exemplo, no Timor, como foi muito da experiência que eu conheci através da minha supervisora em Coimbra, que foi a Tereza Cunha, que teve e tem trabalho vinculado ao Timor-Leste, como essa experiência, né, chegou e como a gente pôde conhecer. Eu pude conhecer uma ideia de África, por exemplo, e de africanidade completamente diferente daquela ideia, ou muito diferente da ideia que eu tinha até conviver efetivamente, mais concretamente, com tanta gente dos países africanos que tivemos oportunidade de conviver em Coimbra, né? Então, esse viável articula-se conceitualmente, repetindo, com a ideia de um outro mundo possível, da ideia de utopias que podem se concretizar na luta concreta e real da sociedade, à medida que a gente se movimenta por outros valores e pela busca de uma outra situação para a humanidade e a humanidade como conjunto. Então, aí recorremos àquilo que o Mestre tanto valorizava na formação de professores e professoras, com vistas ao mundo da vida e do trabalho, o desejo do ser mais. Isso é importante conceitualmente, quando a gente coloca a ideia do mundo da vida e o mundo do trabalho, porque Paulo Freire dialoga a partir da educação crítica, a partir das pedagogias críticas. E para as pedagogias críticas, é fundamental a tese entender, para entendermos, que a gente pensa a educação para quê? Para que educamos? Educamos para o mundo da vida e do trabalho. Ou seja, educamos em busca de uma formação integral dos seres humanos em direção à vida. E o trabalho faz parte disso. Essa tese se contrapõe fundamentalmente à educação tradicional na ideia de mercado de trabalho, né? Na ideia que o sistema capitalista tanto coloca, a ideia de que é o mercado de trabalho. Então, a gente forma as pessoas para o mercado. Então, a importância não está nas pessoas, está no mercado. Então, a gente tem que adequar as pessoas para o mercado. E a perspectiva crítica, nesse sentido, não. Nós, quando educamos as pessoas para o mundo da vida, porque nós educamos seres humanos, e não máquinas para compor engrenagens, para fazer girar engrenagens a partir dos interesses do mundo capitalista. Não, nós educamos para a vida e o trabalho, porque o trabalho é uma necessidade, e a vida é a essência daquilo que temos e precisamos manter. Então, o compromisso central com isso, né? E aí o Paulo Freire dizia o desejo do ser mais. Tá? Então, Freire é, aqui por excelência, um pensador da relação sul-sul, quer dizer, a nossa realidade discutida no campo, né? No campo geográfico e também no campo epistemológico, embora sempre dialogando respeitosa e conscientemente com o norte global, como conceito geográfico, sim, mas também referência
epistemológica a ser debatida no plano da praxis pedagógica e histórica, enriquecedora aos diálogos fundamentais no crescimento no mundo. Para Freire, é estar no mundo com os outros como prática concreta da ação política e também do debate intelectual. É momento em que Freire praticamente se encontra com a filósofa alemã, né, que viveu no século XX, Hannah Arendt, né, que, na sua noção de política, ela falava como condição da pluralidade. Ao discutir formação, Paulo Freire afirma: se na experiência de minha formação, isso está no livro Pedagogia da Autonomia, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, portanto, o período de educação nosso nunca vai terminar, né? Comece por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero objeto. Que ele é o sujeito que me forma, e eu, o objeto por ele formado. Me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito, que sabe e que são a mim transferidos. Então, o Paulo Freire dialoga com os pensadores do mundo do hemisfério norte, particularmente falando do mundo europeu, né, na condição de filósofo, né, de pensador, né, dialogou com os grandes pensadores, né, com Hegel, com Marx, né, dialogou com os pensadores contemporâneos, conhecia Kant, né, os grandes pensadores da filosofia, mas isso não fez de Paulo Freire uma pessoa que tenha construído uma ideia idealizada de que nós temos que ser o mundo, o conceito geográfico norte, como predomina no conhecimento tradicional, não é só na experiência brasileira, né? Eu apenas estou aqui por falar da experiência brasileira e com o pensador brasileiro, mas não é só, né? Então, não idealizou isso como questão fundamental, mas entendendo como um processo dialogado para entender, né, e aí uma questão que as epistemologias do Sul trabalham muito bem, que o conceito de norte não é só um conceito geográfico, assim como o conceito de sul não é só um conceito geográfico, ele é também um conceito epistemológico. Então, Freire, nesse sentido, ao meu ver, ele dialoga perfeitamente bem com a perspectiva das epistemologias do Sul, também, por entender que há necessidade desse diálogo e que esse diálogo tem que pressupor que não há relação sujeito-objeto, mas sim uma relação sujeito-sujeito no processo de domínio epistemológico efetivo do conhecimento. Isso quer dizer, os conceitos desenvolvidos numa epistemologia do norte, eles são necessários e importantes para que a gente conheça, mas eles não podem ser e não devem ser uma exclusividade para a definição do conhecimento. Então, nós do hemisfério sul geográfico, também temos contribuições epistemológicas fundamentais na relação sujeito-sujeito. Então, aprendemos com o norte. Assício, os 10 minutinhos, tá bem? Tá bem. Então, a relação sujeito e norte e sul. Então, ensinar para Freire é algo plural e democrático na relação entre sujeitos, o que renova o pensar pedagógico. Podemos aqui entender seu alinhamento teórico do estar no mundo de forma plural e, com isso, dialoga com as epistemologias do Sul naquilo a que estas se propõem, novos paradigmas ao conhecimento e diálogo democrático plural entre o Sul e o Norte, sejam eles geográficos ou epistemológicos. Então, a autonomia dos educandos na condição de sujeitos frente ao mundo, através de uma epistemologia dialógica, em outra educação possível, pode-se realizar um outro aprendizado,
aquele que coloca os pontos limites da intermediação ética. As relações educadores e educandos são estabelecidas tendo como parâmetros mudanças fundamentais na hierarquia dos saberes. Portanto, serem mediadas por parâmetros éticos em que ambos, educadores e educandos, são vistos como sujeitos dos processos de construção do conhecimento. Então, se supera, na perspectiva epistemológica, a relação sujeito e objeto, e desta forma, trata-se de uma outra relação, sujeito-sujeito, uma epistemologia somente possível ao ser permeada por uma ética do ser mais. Assim, ao pensar o ser mais do humano no mundo, articula o ato formador, no que esse se distingue da ideia de educar como treinar. Então, sair da curiosidade ingênua para chegar à consciência crítica que deve transformar-se em epistemológica, criticando duramente, assim, as mazelas provocadas na sociedade pelas políticas econômicas excludentes das sociedades neoliberais. Portanto, consciência articulada pela praxis transformadora, possível através da educação, como produtora do conhecimento. Então, partindo-se do pressuposto de que a existência do outro significa que as epistemologias do Sul se posicionam frente ao mundo e aos interesses fundamentais da política como elemento articulador dos seres humanos com o mundo, para além dos limites territoriais norte-sul. Só há, segundo Boaventura de Souza Santos, um sul geográfico epistemológico por haver um norte geográfico que determina uma epistemologia que se acredita única, que se encontra carregada da lógica opressora do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Quer dizer, essa questão. O Paulo Freire, em relação às questões de feminismo propriamente dito, ele faz uma revisão das suas obras nos anos 90, procurando tirar conceitos como o homem, trocando por humanidade, e usando a estrutura da linguagem, né, inclusiva para homens e mulheres, né, no final da sua vida, ele faz essa revisão ainda e procura revisar em suas obras, as reedições, né, vão aparecer muito essa perspectiva. Então, o eixo central, né, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, né, como os elementos essenciais opressores que constroem os valores dessa sociedade, dos quais nós temos que lutar constantemente, através da educação e da prática política, para nos libertarmos e construirmos o outro mundo possível. Então, quem não é reconhecido pelos outros é o não ser, impossibilidade do desejo humano, que é, por excelência, o desistir. Assim, ser para o mundo e responsável por este lugar concreto da existência humana é o sentido maior da vida. Neste particular, a condição do ser no mundo cobra a dignidade de querer para si o seu destino. Daí, a necessidade da política como ato de liberdade e pensamento, identidade com o mundo e com os outros, gerando reconhecimento e pluralidade. O que é negado no processo abissal separador de existências para a hierarquia estabelecida historicamente, ao criar a superioridade do norte geográfico sobre o sul, estabelecendo diferenças econômicas, políticas e antropológicas. Dado o desenvolvimento desigual do capitalismo e a persistência do colonialismo ocidental-cêntrico, o sul epistemológico e o sul geográfico sobrepõem-se parcialmente, especialmente no que se refere aos países que foram sujeitos ao colonialismo histórico. Porém, essa sobreposição é apenas parcial, não só porque as epistemologias do norte também florescem no sul geográfico, ou seja, o sul imperial, as pequenas Europas epistemológicas que se encontram e que são frequentemente dominantes na América Latina, nas Caraíbas, na África, na Ásia, na Oceania. Né? Então, isso é o Boaventura de Souza Santos em O Fim do Império Cognitivo. Então, o Boaventura fala, na perspectiva abissal, há o isolamento e extermínio de pessoas no campo do norte geográfico, o que cobrou da política uma declaração universal dos direitos humanos, pontos centrais à defesa da dignidade do humano como universal. Do ponto de vista dos conceitos de norte e sul geográficos, a questão é ainda mais complexa, pois, se de um lado
traz a ideia de uma proteção universal dos seres humanos, tem, por outro lado, um suave disfarce de universalidade, visto que se estabelece um império das verdades epistêmicas e políticas do Norte sobre o Sul geográfico, o colonialismo epistemológico, a predominância de valores e princípios que não reconhece o outro lado da linha abissal. Aí cito Boaventura. Inicialmente centrada na crítica do conhecimento científico, atualmente a epistemologia tem a ver com a análise das condições de produção e identificação do conhecimento válido, bem como da crença justificada. Possui, por conseguinte, uma dimensão normativa. Nesse sentido, as epistemologias do Sul desafiam as epistemologias dominantes em dois níveis diferentes. Por um lado, consideram crucial a tarefa de identificar e discutir a validade de conhecimentos e de modos de pensar, não reconhecidos como tal pelas epistemologias dominantes. As pesquisas desenvolvidas no campo das epistemologias do Sul nos apresentam esta abissal condição da morte teórica e epistemológica de uma parte e o genocídio econômico, político, antropológico e social por outra, provocado todos os dias, desde o início do chamado processo colonizador europeu do século XVI. As epistemologias do Sul incidem em processos cognitivos relacionados com o significado, a justificação e a orientação na luta disponibilizados pelos que resistem e se revoltam contra a opressão. A questão da validade pré-conhecimento, um impulso intelectual e político, pragmático, que implica a necessidade de escrutinar a validade do conhecimento, que circula no âmbito da luta, ou que é gerado pela própria luta. Boaventura também no Império Cognitivo, né? Então, para que se possam encontrar respostas às perguntas acima formuladas, ou seja, e aqui eu estou fechando, né? Ou seja, sobre a possibilidade da concretização de uma sociedade plural, dotada de direitos na sua integridade, e que os acontecimentos nebulosos deixem de se repetir, é imprescindível que cada um, enquanto ser pertencente à humanidade, garanta em suas próprias ações e efetivação desses direitos, como também as barreiras epistemológicas da perspectiva norte-sul só serão eventualmente superadas com engajamento e comprometimento coletivo e plural em direção à mudança das consciências com vistas ao fim do colonialismo, do capitalismo e do patriarcado. O que significa, então, a sociologia das ausências? O que são as ecologias dos saberes dentro das epistemologias do Sul? E qual o significado, né, dessas questões para o processo educativo? Eu vou interromper agora a apresentação e voltar aqui, né, para a nossa página. Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Pronto. Não sei, acho que eu já estourei o tempo, ou estou dando o tempo dentro do limite aí, né? Então, do ponto de vista conceitual, né, esse trabalho que eu queria trazer em relação a essas informações, a esses diálogos e como que esses pensamentos se cruzam e, ao mesmo tempo, né, se entendem, se articulam, pensam e em Freire e nas epistemologias do Sul, estejamos em Boaventura, né, ou estejamos em todo o movimento da epistemologia do Sul, seja do continente europeu, do continente africano, do continente americano, do mundo asiático, né, todo esse diálogo e como isso produz a transformação de seres humanos para a atuação concreta de um mundo para a superação daquilo que o Boaventura chama de Boaventura e o movimento todo, né? A superação do domínio do patriarcado, né? Do domínio do capitalismo e do fim, né, de todas as
opressões propriamente dita, e a construção de uma sociedade igualitária para a construção de um outro mundo possível através da educação com outros valores fundamentais. Tá? Aí eu concluo para abrir para que todas as pessoas possam participar, né, e a gente possa continuar conversando. Assísio, muito obrigada. Você foi britânico em relação ao seu tempo, como se fala aqui por Londrina, né? Agradeço muito a sua contribuição, com certeza foi extremamente valiosa para todos nós, em especial para os mestrandos e mestrandas. Espero que eles possam aproveitar as suas discussões nas pesquisas que estão aí no início, no desenvolvimento. Juliana também, que diz que está no início do doutorado, e eu penso que é para isso que serve as disciplinas de mestrado, e é isso que também vai contribuir esse ciclo de debates, tendo em vista que são muitas pessoas que passaram por aqui e fizeram as suas contribuições. Eu achei, assim, magnífica a sua relação de trazer o Paulo Freire e o pensamento do Paulo Freire com do professor Boaventura de Souza Santos. A gente sabe que esses dois pensadores, eles criam filosofias, criaram saberes, ideias para os chamados oprimidos e oprimidas, né? Para aqueles que o racismo colocou eles na linha abissal, na linha sul, né? Sul da linha abissal. É importante lembrar também, né, que Paulo Freire, ele com certeza o intelectual mais lido no mundo, o intelectual brasileiro mais lido no mundo. Lembro que eu vi alguma coisa de que a obra, a Pedagogia do Oprimido, ela é a única obra entre as 100 obras mais solicitadas nas bibliografias das disciplinas das grandes universidades em língua inglesa, né? Infelizmente, também tem um pouco disso, né? O que é importante, né? Então, mas mesmo assim, né? Tá lá o nosso querido Paulo Freire, e também, se eu não me engano, ele é o terceiro autor mais citado no mundo nos trabalhos de ciência, das ciências humanas. E pouco a gente fala sobre Paulo Freire. Quer dizer, a pedagogia do Paulo Freire é extremamente generosa, é uma pedagogia dentro do humanismo abrangente. Então, a gente, às vezes, se esquece desse pensador de grandeza sem igual, e acho que você resgatar o pensamento dele, dialogar um pouco também com aquilo que o professor Boaventura nos traz, eu achei magnífico, achei, assim, eu não tinha visto antes, então é um trabalho aí realmente de vanguarda, é um trabalho novo, e penso que os estudantes podem aproveitar. Foi muito proveitoso a sua fala, e com certeza vai contribuir e será incorporada, né, nas pesquisas. Então, agora eu vou passar para a Juliana. A Juliana já tem aí tudo organizado, um bloco de questões que serão feitas aí para o professor Assísio. Tá bem, Ju? Você está na escuta? Então, agora eu passo para você. E, mais uma vez, agradeço imenso mesmo o Assísio, e também a todos e todas que ficaram aqui com a gente e estão presentes e também vão contribuir com o debate. Tá bem, Ju? Então, é com você, querida. Obrigada, professora. Bom dia para todo mundo. Obrigada. Vou agradecer ao professor Assísio. O debate foi riquíssimo. Fiquei, na verdade, pensando muito sobre alguns autores, principalmente algumas autoras feministas que eu acabei estudando, que, inclusive, referenciam o Paulo Freire, né? Eu leio muito a Bell Hooks, e a Bell Hooks tem um livro, Ensinando a Transgredir, que, inclusive, tem um feedback do Paulo Freire no final, e o Paulo Freire é a principal referência dela para fazer essa discussão. Bom, informes. Quero lembrar para todo mundo que a lista de presença está aberta. Jamile passou o link no chat.
e que a lista de presença ela só fica aberta durante a aula, certo? Eu tenho algumas perguntas e as pessoas do primeiro bloco já sinalizaram que eu posso ler as perguntas, com exceção da Gabriela, que eu não sei se ela vai querer fazer a pergunta dela verbalizar. E aí, Gabriela, você sinaliza para mim, enquanto eu leio as perguntas dos outros colegas. Bom, a primeira pergunta é da Caroline de Jesus, que diz: professor Assísio, ao ler o livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, fiz uma viagem a todo o meu processo de aprendizagem na instituição escola, em seus diferentes níveis de ensino. Não existe a possibilidade de ler esse livro sem refletir sobre as vivências de uma criança, jovem, mulher, negra nesse espaço que é atravessado pelo racismo, sexismo e capitalismo, assim como em outras instituições. Acredito que o ambiente escolar, por muitas vezes, tem sido o espaço de silenciamento da população negra e cerceamento das potencialidades dessa população. Essa fala não tem o intuito de ser fatalista, nem tampouco pessimista, mas qualquer jovem negro que tenha experimentado esse espaço de poder, esse espaço pode ter uma história para contar de pelo menos um professor que, sem motivo algum, tomou implicância por ele, ou de uma professora que nunca acariciava sua cabeça, como a das crianças brancas. Ou do professor que nunca perguntou que curso eles pretendiam fazer ao terminar o ensino médio. Ao ler o livro, ficou mais evidente para mim essas relações entre o estudante negro e seus professores. Na maioria das vezes, essas microviolências ficam no silêncio, ou se perdem na memória, mas elas de fato acontecem. Com a leitura, refleti que essa obra deveria ser um livro de bolso de todos os professores, mas logo lembrei-me da Lei 10.639 de 2003, que poderia ser um bom começo para o enfrentamento do racismo nas instituições de ensino e também a aplicabilidade das recomendações abordadas no livro, como ensinar exige estética e ética. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Ensinar exige o reconhecimento de assunção da identidade cultural. Lembrei-me também de uma professora do meu terceiro ano do ensino médio que, sem nenhum escrúpulo, falou abertamente na sala de aula que utilizava o horário da aula da disciplina História da Cultura Afro-Indígena para trabalhar o conteúdo da sua outra disciplina que estava atrasada. Depois de todo esse relato, desabafo, o questionamento que faço ao professor é: como superar o processo de ensino hegemônico colonizador nas escolas públicas quando toda a estrutura é criada e pensada para a morte das potencialidades do que estão à margem? Trago como exemplo da Lei 10.639 por isso. Depois de 17 anos de sua criação, ainda não conseguimos consolidá-la efetivamente como um mecanismo de enfrentamento do racismo nas instituições de ensino, apesar dos avanços, já que só a vontade e o bom senso dos professores não são suficientes quando vivemos em uma sociedade estruturalmente racista. A segunda pergunta é da Mércia. Ela diz: Paulo Freire nos faz repensar práticas cotidianas e a importância de manter ativa a esperança. Está cada vez mais visível a tentativa de preservar a educação dominante e descartar tudo aquilo que conduz para a construção de novos saberes com criticidade. O autor também pontua que não existe neutralidade. Como contribuir para uma possível mudança de um contexto de constantes ataques à educação e aos professores, como, por exemplo, o Escola Sem Partido? E quais estratégias podem ser adotadas? A terceira e última pergunta do bloco é da Gabriela, ela me permitiu ler, e ela diz aqui: Paulo Freire afirma que ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Pensando no conceito produzido na academia, enquanto um conhecimento que possa vir a se transformar crítico e emancipatório. Gostaria que o senhor comentasse um pouco de como a aproximação das pessoas que constroem a universidade e que tentam fazer dela um espaço onde se construa o conhecimento democrático e subversivo, aos movimentos sociais e populares, estes que empreendem a construção de práticas pedagógicas e teorias de modo a pensar criticamente essa sociedade e promover mobilização consciente e crítica diante da realidade social e política. Em que medida essa troca e essa aproximação provoca esse pensar e essa ação radical, que é o exemplo?
Então, vou abrir para o professor responder as perguntas e depois a gente volta com o próximo bloco. O senhor tem 15 minutos. Ok. Turma boa, hein? Essas 3 perguntas são extremamente interessantes, profundas, né? E sim, se interconectam, né, de alguma maneira. Eu vou tentar, né, respeitando o tempo e respeitando a pergunta das pessoas, né, conseguir trazer aquilo que o Paulo Freire tanto pregava e que tem muito a ver também, né, com a discussão das epistemologias do Sul, tem tudo a ver, né, que é a questão da gente estabelecer um diálogo, né. Então, acho que as 3 questões, elas trabalham com um ponto importante, alguns pontos importantes. Por exemplo, a questão de problematizar valores e, dentro dos valores, ressignificar a ideia de hierarquia. Então, acho que esse é um ponto em comum, né? A Caroline, ela fala: como superar o processo colonizador nas escolas? Aí as questões do racismo, né? E a gente poderia contribuir, né? Acrescentando questões de sexismo, de discriminação, enfim, não nos faltariam questões, né? Então, eu vou trabalhar dentro da perspectiva do que eu estou apresentando, da perspectiva também de quem trabalha com formação de professoras e professores na graduação e na pós-graduação, que é a minha experiência aqui em Santa Maria, do ponto de vista da universidade. Mas também estabelece uma problematização que está muito na questão da Gabriela, mas, de fato, está também na questão da Mércia, está também na questão da Caroline, que é o diálogo que as universidades, nós estamos no espaço da universidade, qual é o diálogo das universidades, efetivamente, com a sociedade? E, particularmente, no que concerne a sociedade, na divisão de classes sociais. Porque a universidade brasileira, ela sempre dialoga com a sociedade, desde o seu nascimento, mas sempre com a elite da sociedade. Dialogar com as classes populares é outra conversa, né? Então, primeiro, eu penso que, para abordar a perspectiva da Caroline, né, o Marx tinha uma questão muito interessante, que é assim: quem educa os educadores? Ou quem educa os professores? A estrutura da formação tradicional, e não é só na educação, é em todas as áreas, na educação também isso aparece, ela dá a ideia de que você tornou-se graduado, formado numa determinada área, então você está formado, aspas aí, né? Você está formado, tipo assim, você é uma pessoa acabada. Então, agora você é uma autoridade para falar para o mundo, estabelece uma hierarquia, assim, clássica, né? E aí, a partir dessa perspectiva, ao meu ver, ela constrói muito mal nos profissionais, e aí, particularmente dentro da educação, uma situação muito complexa, porque ela dificulta, com exceção daquilo que as pessoas vão quebrando com as suas experiências, ela dificulta o diálogo efetivo, por exemplo, o diálogo nosso com os nossos alunos e alunas, né? E aí, nesse sentido, né, seria muito importante pensar esse livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Ele é um livro na ideia da formação continuada de professores e professoras. Quer dizer, quando que os professores, nós professores, nós nunca estamos, primeiro, completamente prontos, segundo, acabados, porque nós somos vivos, né? Acho que essa é a primeira condição fundamental.
E nós temos que problematizar concretamente os nossos valores. E aí tem que articular aquilo que elas trazem aqui nas questões, que é a ideia de como que na vida as coisas se apresentam como coisas reais, né? Então, quer dizer, o racismo, ele, nas sociedades que a gente vive, eu falo com o que eu consigo ter percepção da sensibilidade que eu aprendi ao longo da minha vida, através da educação que eu tive, seja a educação de casa, e depois a experiência da vida, e também a formação escolar, enfim, toda essa trajetória que nos constroem esses caminhos, né? Então, quem tem a pele branca nunca vai conseguir concretamente entender o que é ter a pele negra, do ponto de vista do impacto social, da falta de respeito e da discriminação feitas em relação às pessoas que são negras. Então, isso é uma coisa assim. Então, o que o não negro, a não negra, pode se construir eventualmente na sua condição concreta? E aí, quando vai dizer que nós vamos trabalhar com as pessoas como educadoras e educadores, o que a gente tem que trabalhar constantemente? Como que eu consigo elevar o meu grau de sensibilidade e vínculo ético com as pessoas. E como eu me constituo efetivamente como parceiro das lutas fundamentais dessas pessoas. Aí, né, acho que o que eu me lembro muito, né, é o livro da Djamila, da Ideia do Lugar de Fala, que eu acho que é uma referência que aqui todo mundo conhece, né, e outras discussões, né, tantas, né, que são feitas por mulheres, né, e homens negros, né, e que tem que haver uma transformação na estrutura da educação, na estrutura da escola, e isso é impossível de pensar sem pensar que nós temos uma estrutura social. Mas isso também não é algo que a gente não pode colocar e problematizar. Né? Que coisa triste, né? Toda uma luta por uma política pública para colocar história da África, educação étnico-raciais, dentro dos currículos, aonde se conseguiu colocar, porque vamos aqui, não é em todo lugar que se conseguiu colocar. Aonde você tem uma declaração de uma pessoa dizendo que iria passar aquele tempo fazendo coisas da outra disciplina. Quer dizer, nós temos que aprender a pensar a escola. A pensar uma coisa que é difícil para nós, porque nós pensamos muito as metodologias na escola, e são fundamentais, né? Nós precisamos de boas metodologias para termos boas aulas compreensíveis e que construam conhecimento com os estudantes. Isso é fundamental. Porém, tem uma coisa que a gente nem sempre olha, que está ali e a gente não percebe muito, que são os currículos. Quer dizer, metodologia é fundamental, mas se eu não pensar currículo, por exemplo, como que o professor, a professora, vai ser atribuída a ela ou a ele uma disciplina como questões étnico-raciais e ela não tem o preparo mínimo adequado de formação humana para entrar, trabalhar uma perspectiva dessa. Porque, para lembrar o Paulo Freire, como é que colocar que todos nós somos sujeitos? É dizer que nós somos sujeitos para além do nosso lugar étnico, e não tirando, nunca, o nosso lugar étnico. Né? E, nesse sentido, como é que eu vou discutir, trabalhar conhecimento com a população negra brasileira, que é mais da metade da população brasileira, entendendo ainda que a população negra é minoria. Talvez seja minoria nos direitos fundamentais,
porque são desrespeitadas pela estrutura legal e pela estrutura prática, mas elas não são minorias matemáticas. É como tratar as mulheres como minoria, né? Como é que a gente trata mais de 50% da população como minoria? Tá? Quer dizer, o conceito de minoria tem que ser problematizado por nós, né? Minoria quem, cara pátria? Minoria no Brasil são os brancos privilegiados, particularmente com a oficialidade de um carimbo heterossexual homem, que é diferente ainda de heterossexual mulher, que é diferente ainda de quando se discute diversidade sexual. Quer dizer, então, a primeira coisa nos currículos, né, a gente tem que pensar e problematizar os currículos, e nós temos que trabalhar constantemente isso que o Paulo Freire fala, ou seja, a educação das professoras e dos professores tem que ser uma constante. E nós temos espaços que foram construídos como espaço de formação dentro das escolas, né? As horas pedagógicas dentro das escolas. E, com raras exceções, nunca soubemos dar um significado adequado para esse espaço de formação. Quando trabalhava na escola até os anos 90, me lembro muito disso, acabava virando muito espaço de preparação de aula e correção de atividades, o que não era o espaço reservado para isso, né, por exemplo. A Mércia que eu conheci lá em Portugal, a Mércia, ou a Mércia é uma aluna da turma? A Mércia é da turma. Ah, é da turma. É da minha turma de graduação, inclusive. Tá. É que a gente conheceu a Mércia lá em Portugal, né, uma carioca que também acabou sendo ligada ao grupo, que também é do serviço social, né? Então, achei que fosse uma coincidência, né? Então, a educação, uma coisa que eu peguei muito da fala da Mércia foi assim, a ideia da educação e da não neutralidade, que justamente me parece uma coisa fundamental e gritante de nós pensarmos. Eu discuto sempre com as minhas turmas. Nós jamais seremos neutros, que nós somos humanos, como diria o filósofo Nietzsche, demasiado humanos. Nós somos humanos e levamos para a nossa sala de aula um conjunto de valores que nós adquirimos ao longo da nossa vida. E se nós não estivermos dispostos a problematizar valores, a problematizar questões e a nos posicionarmos, e aí o Paulo Freire é muito claro, a educação ela tem várias dimensões, e uma das dimensões da educação é a política. Então, a política, né, ela é crucial para que a gente entenda que viver, a começar pelo fato de que viver é um ato político, né? Nascer é um ato político, de quem nos deu a luz tomou a decisão que nós iríamos nascer. Que ela poderia ter tomado uma outra decisão e nós não teríamos nascido. E ao tomar a decisão de nós nascermos, também tomou a decisão de ser cuidadora e protetora da nossa vida, particularmente no momento de nossa maior fragilidade, né? Então, a neutralidade, ela é impossível a nós como seres humanos. E se nós trocamos e discutimos... Você tem 2 minutos. Tá, trocamos e discutimos as coisas e as questões, problematizando os valores e tendo os nossos valores problematizados, é uma possibilidade concreta para que a gente possa crescer enquanto ser humano e enxergar as coisas, né? E aí eu articulo isso com a ideia das palavras e a aproximação das pessoas entre a universidade e os movimentos populares que a Gabriela traz. Esse curso, né, também ele se articula com um projeto de extensão. Essa é uma experiência fundamental, né? Eu tenho trabalhado muito na minha prática dentro da universidade, a possibilidade da extensão, mas uma extensão, Paulo Freire tem uma crítica muito boa, escrita em 1970, publicada, num livro que se chama Extensão ou Comunicação, né? Particularmente no primeiro capítulo,
ele faz uma dura crítica ao agrônomo extensionista. E a extensão como levar verdade da universidade ou da extensão para a sociedade. Não, ele diz. A extensão tem que ser um mergulho dialógico dentro da comunidade, porque a educação acontece plenamente e não acontece só da universidade para a sociedade, mas também da sociedade para a universidade. Ou a gente cria esse vínculo efetivo, ou nós nunca nos colocaremos, de fato, como pessoas, ou como institucional, ou particularmente, como quem acolhe demanda daquelas pessoas que foram historicamente abandonadas à sorte e à sua própria luta. Ou nós estamos juntos e constituímos valores e nos comprometemos enquanto sociedade, ou a gente não quebra essa hierarquia fundamental. Não sei se respondi muito bem, mas, enfim, a discussão segue, né? E estou aqui à disposição. Obrigada, professor. Eu tenho agora, na verdade, bloco 2 tem 2 perguntas e tem uma outra única pergunta do terceiro bloco. Então, eu vou concatenar todas elas e aí te dou um tempinho maior para responder. Bom, a Alana Araújo me permitiu que eu lesse a pergunta dela, e ela coloca aqui: a pedagogia de Paulo Freire expressa a convergência de pensamentos, teorias e práticas com a epistemologia do Sul, no que se refere à construção de saberes, independentemente da posição que o sujeito ocupa, pois nessa forma metodológica não existe um saber melhor que o outro. A aproximação dessas duas formas de construção histórica, hegemônica na educação, e ampliando para outras áreas, é possível fortalecer os questionamentos, a criticidade e os debates sobre as dificuldades encontradas e vivenciadas individualmente e coletivamente. Atualmente, observando a realidade do estado da Bahia, que, segundo o IBGE, em 2019, apresentou a maior taxa de analfabetismo do país, e considerando ainda a situação dos interiores, percebe-se que ainda estamos muito longe de implementar efetivamente uma pedagogia no modelo de Paulo Freire, e mais ainda a epistemologia do Sul, mesmo que as formações dos professores já tenham inserido os conceitos em sua forma metodológica, mas a prática se configura como conservadora, pois quase não existe troca de saberes, mas sim posturas autoritárias que reforçam o sentimento de inferioridade do sujeito. Por isso, gostaria de saber se existe algum município, estado ou país que adotou tanto a teoria e prática dessas duas formas de metodologia e se a experiência foi exitosa. A pergunta seguinte é da Jamile. Vou abrir a pergunta da Jamile, que ela me mandou pelo WhatsApp. Jamile está perguntando: bom dia, professor. No meu trabalho de conclusão de curso, fiz uma abordagem sobre a importância da iniciação científica no processo de formação das alunas negras no curso de serviço social, o que foi muito interessante, pois foi possível identificar nas falas das alunas a iniciação científica como uma forma de resistência por estarem nos espaços acadêmicos que historicamente foram marcados pelo eurocentrismo e predominantemente masculino e branco. Trago essa pesquisa para a pós-graduação, mas com o intuito de amadurecê-la. As ideias e os diálogos aqui apresentados estão abrindo novos horizontes e carregando minha bagagem de conhecimentos. Gostaria de saber do senhor quais dicas e estratégias que eu posso estar criando para pensar e compreender o processo de formação crítico-criativo, incorporando a ecologia dos saberes e a epistemologia do Sul. Tem uma outra pergunta agora, que é a pergunta do Rodrigo, em seguida eu vou abrir para a Caroline Ramos, que pediu para fazer a pergunta dela. O Rodrigo colocou aqui: bom dia, agradeço pela indicação da leitura do Paulo Freire para nos acompanhar nesta manhã, falando sobre pedagogias nas práticas libertadoras de ensinar e aprender. Paulo Freire realiza uma afirmação potente ao demarcar que a pesquisa não se acrescenta à docência, mas o que chama de curiosidade epistemológica deve estar contida de forma inseparável na prática da docência. Transversal a essa informação, valoriza os saberes populares de quem aprende e ao mesmo tempo ensina, conhecimentos construídos de forma coparticipativa.
Sou assistente social e, análogo às defesas de Paulo Freire, penso que as práticas transformadoras das assistentes sociais também devem compreender essa curiosidade, objetivando superar a ingenuidade epistêmica, mas, sobretudo, partilhar os saberes através de uma socioeducação que se dispõe a também aprender com as comunidades, famílias e indivíduos. Ainda acredito numa troca intercomunicativa educacional nas nossas praxis que possam traduzir os saberes dialogando próximo do real no fazer educacional. Contudo, tenciono que a academia ainda não se dispôs a falar junto às comunidades, através da extensão dos conhecimentos, para além dos muros acadêmicos academicistas, e da produção de conhecimento ainda brancos e nortistas, linguagens técnicas, metodologias espaciais, referências e representatividade ainda permanecem embranquecidas e distantes do cotidiano da população que não acessa a academia. Gostaria que problematizasse sobre como nós, acadêmicos, docentes, assistentes sociais, socioeducadores, podemos construir um conhecimento curioso e coparticipativo e interventivo, mas que essencialmente valorize saberes subalternizados e troque com populações que não acessam o conhecimento institucionalizado na academia para que a educação seja verdadeiramente emancipatória. Eu vou fazer esse bloco com 4 perguntas, vou passar para a Caroline, e aí depois a gente abre um tempo de 20 minutos para a resposta. Caroline Ramos. Bom dia, obrigada, Júlia. Eu quero agradecer ao professor, né, por ter trazido as considerações dele. Na verdade, eu acho que as perguntas meio que se encontram, né, todas. Eu vou ler a minha pergunta para a gente não demorar muito. Eu sou Caroline, sou aluna do doutorado do PPG-NEIM, aí na UFBA. Pedagogia da Autonomia é uma obra brasileira de 1996 que nos incita a, no mínimo, refletir sobre a valorização e o respeito dos conhecimentos prévios trazidos por educandas e educandos para construir uma prática pedagógica. Contudo, 24 anos depois, me parece que aqui no Brasil, inclusive em Salvador, Bahia, em espaços educacionais que são ditos mais críticos, nós ainda não conseguimos avançar nessa revisão crítica epistemológica que interfira seriamente sobre a prática, e com isso eu não estou dizendo que as exceções não existam, né? Elas existem, acho que esse espaço é um exemplo disso, mas ainda são exceções. E por esse motivo, suas práticas não são hegemônicas, e o que é hegemônico são as práticas coloniais e eurocentradas. Seria uma condição ética, ou como diz Paulo Freire, como ele bem traduz, seria decente e bonito conduzir a educação como uma arte dialética e dialógica, em que quem ensina aprende e quem aprende ensina. Então, a minha reflexão, não sei se é bem uma pergunta, mas talvez uma reflexão, vai no sentido de pedir que divida conosco onde é que você considera que nós perdemos, ou que nos perdemos, inclusive em conduta ética, que ignora o respeito dos educandos e das educandas, ou ainda, como Paulo Freire fala, onde nos perdemos a ponto de transgredir princípios que são éticos fundamentais da nossa própria existência enquanto seres humanos, né? Porque a insistência em fundamentos que ignoram essa concepção ética e reproduzam condutas machistas, racistas, classistas, para justificar opressões, como já foi mencionado aqui, inclusive em exemplos pessoais, nos diversos momentos educacionais do ensino, do infantil ao ensino universitário. Muito obrigada. Obrigada, Caroline. Passando a palavra, então, para o professor Assis, e o senhor tem 20 minutos para as respostas agora, como foram 4 perguntas. Ok. Só para confirmar, a Alana, a Jamile... Rodrigo e Caroline. O Rodrigo, né? Que eu estava na dúvida. Ok, então eu tinha anotado certo. Bom, são perguntas fundamentais, na verdade, são análises, né? Isso é interessante. São perguntas problematizadoras, talvez, para pensar em Freire, questões problematizadoras, né? Acho que está mais no campo de questões do que de perguntas, o que, ao meu ver, eleva ainda mais, né, o nível, né? E me parece que essa questão passa por todas, né? E diria que também volta às questões anteriores, essa forma, né, da apresentação tão qualificada das pessoas e problematizando a discussão,
Aí me parece que começa uma questão fundamental, né? Para ser coerente no Freire e também coerente na ideia das epistemologias do Sul, que é: eu estou aprendendo um monte de coisa com vocês aqui e estou com a função de trazer uma contribuição. Então, a minha contribuição, ela é superior à de vocês ou inferior? Tá? Quer dizer, a resposta que eu tenho, que eu construí para isso, acompanhado por autores como Paulo Freire, acompanhado por outras experiências práticas e teóricas da vida, é que a primeira forma, né, da gente estabelecer uma condição concreta para a gente se construir como um novo educador, uma nova educadora, está no fato de entender aquilo que o Paulo Freire falava, que quando ensinamos, aprendemos e aprendemos ao ensinar. É exatamente isso, né? A riqueza que vocês estão trazendo aqui, por exemplo, dentro das falas, né, são coisas que, por exemplo, não estava na percepção que eu trouxe. Então, vocês estão ampliando o debate, a discussão, e estão qualificando com os saberes que vocês trazem e com as leituras, porque ninguém aqui fez pergunta simplesmente de ouvir dizer, ou problematizou questões de ouvir dizer. Todas, né? A Alana, a Jamile, a Caroline ou o Rodrigo trouxeram questões de muita reflexão. Problematizaram uma coisa que é que nós estamos num diálogo de saberes, né? Poderia ser um círculo de culturas. Culturas mesmo no plural, né? Porque as nossas experiências são diferentes, mas as nossas experiências todas são ricas, né? E como que isso dialoga tão bem, né? Quando, por exemplo, a fala da Alana, né? Ela traz coisas assim, por exemplo, que eu não sabia, o maior índice de analfabetismo, né? Ela colocou, se eu não estou errado, a Bahia. Eu não sabia disso, né? E aí ela faz uma questão muito difícil, viu, Alan? Se em algum lugar, em algum município, existe essa experiência. Bom, assim, como aí é muito importante conceituar, assim, ó, Paulo Freire, por exemplo. Paulo Freire, ele nunca foi, efetivamente, dentro de um modelo educacional adotado por uma estrutura oficial de educação, seja uma estrutura federal, estadual ou em algum município. O que tem é a presença, e a presença de Paulo Freire chegou como? Claro que ela chegou, por exemplo, por bibliografias dentro das estruturas, em universidades, em escolas, né? Estrutura seja o poder de instância federal, seja nos estados ou em municípios. Então, essa experiência, aí há uma discussão muito interessante. Eu sugeriria um autor que se vocês entrarem aí buscando materiais desse autor, vocês vão achar, que é o José Carlos Libânio, quando ele discute as teorias educacionais e a prática escolar. Então, nessa perspectiva, o Libânio deixa muito claro, né, essa questão de que a gente tem que entender que o modelo formal oficial, ele é predominantemente, na nossa história, o modelo da educação tradicional. E Freire e todo esse movimento, ele se encaixa no modelo da educação crítica. E na perspectiva do modelo da educação crítica, ele é essencialmente crítico, como a própria palavra diz, a todo esse modelo tradicional. Então, nesse sentido, a gente trabalha na perspectiva contra-hegemônica. Então, o que é a perspectiva contra-hegemônica? Você tem uma predominância, uma hegemonia do modelo tradicional. E nos espaços alternativos que você consegue entrar,
você constrói aquilo que o Antônio Gramsci chamava de contra-hegemonia. Quer dizer, é lutar dialeticamente na contracorrente, ou seja, fora do espaço predominante, para que a gente tenha um espaço como esse aqui. Para que a gente tenha, por exemplo, a Ângela pensando uma disciplina como essa, para que a Margarida esteja trabalhando isso lá na UEL, para que eu consiga trazer essa perspectiva aqui, dentro da UFSM, que são espaços estruturais tradicionais, né? Maior ou menor grau de democratização, né? Mas é um processo muito difícil. Eu vivi uma experiência de trabalhar numa escola freiriana por um tempo, com crianças, né? De primeira a quarta série, eu trabalhava em ensino de filosofia. E assim, a escola, ela chama-se, inclusive, Escola Paulo Freire, e é uma escola comunitária no estado de São Paulo, numa cidade chamada Jundiaí, e essa escola, ela funciona, evidentemente, dentro de um espaço privilegiado, né? Que é o espaço de pessoas, não era uma escola cara, mas não é uma escola que o povo tem acesso, né? A não ser um aluno ou outro que fosse bolsista, eventualmente, né? Então, você tinha uma luta constante, né? Eu saí da escola no início de 2002, né? Então, ali você tinha uma luta constante, discutida constantemente, todas as semanas dentro da escola, em torno de ter um grupo hegemônico que realmente trabalhasse concretamente a pedagogia freiriana. E essa dificuldade era muito grande, principalmente com os professores que trabalhavam no ensino médio. Por quê? Porque o rompimento com a ideia de que eu tenho que formar para aluno prestar vestibular. Então, era um grande problema. Eu estou falando de uma experiência particularizada, que é uma escola comunitária. Imagina quando você vai para os municípios, né? Porque essa ideia de você educar para a plenitude da vida e do trabalho é uma formação integral do ser humano para que ele se construa naquilo que o Freire chamava de autonomia. Então, a gente encontra experiências particulares, mas não como modelo oficializado, né? Isso a gente não encontra. E, claro, aí nos movimentos populares, se você for para escolas do MST, se você for para esses espaços, você vai achar alternativas aí, você vai achar essas experiências, tá? Mas como modelo trazido... Porque imagina só, nós nunca tivemos, até onde eu tenho, né, de informação, nós nunca tivemos essa experiência. Agora, calcule, e se demonizou tanto a ideia de dizer que a educação brasileira é freiriana, é isso, é aquilo, enfim, e todas essas conversas reacionárias, né, que infelizmente tem tido nos últimos anos. Então, a Jamile coloca, né, dicas e estratégias ligadas, né, às ecologias dos saberes e epistemologias do Sul. Assim, Jamile, acho que o que eu consigo dizer de mais útil, assim, né, para a gente pensar essa questão, é a gente não perder a autovigilância e o comprometimento, né, nosso, primeiro conosco mesmo, para dizer que profissional queremos ser. E, assim, ontem à noite, quando eu fui deitar e programei o meu relógio para hoje, eu fiz o seguinte pedido, que amanhã, pela manhã, eu esteja bem, esteja com condições de fazer boas reflexões e que eu possa contribuir com as pessoas para quem eu vou falar, para quem eu vou conversar. Para o grupo da Ângela, pela confiança da Ângela, pela confiança das meninas, e em respeito a vocês que aqui estão, o que eu posso trazer de melhor de mim para contribuir para a motivação de vocês como profissionais, jovens profissionais, pesquisando na pós-graduação, tendo a formação de vocês. Quer dizer, essa autovigilância. E, segundo, me parece que a gente problematizar para a cabeça das pessoas as questões fundamentais, assim, de não aceitar, de construir na sua vida uma não aceitação para o mundo da opressão, do patriarcado, do domínio capitalista, da discriminação, seja ela sexual, étnica, cultural, social. Quer dizer, para a gente estar sempre vivo na nossa mente essa problematização, para fazer aquilo que filosoficamente seria
o Sócrates da Grécia Antiga, né? Ele dizia, eu não posso parar de discutir. Por quê? Porque eu tenho um daimon dentro de mim, seria um espírito perturbador, né? Que a minha mente vive um espírito perturbador. E quem tem o seu espírito perturbado não pode deixar o espírito dos outros dormir em paz. Então, o papel dele é perturbar o espírito dos outros. Então, para mim, o nosso papel como educador é de perturbar a mente, né? Espírito é sempre mente para eles, né? Na tradição da Grécia Antiga. Então, quer dizer, como perturbar no sentido da mente das pessoas não pararem de pensar e problematizar e na ideia de que nós não devemos aceitar os limites opressores da sociedade que a gente vive, que a gente tem que lutar todos os dias conosco e com as outras pessoas para construirmos um outro mundo possível. Acho que essa autovigilância é uma sugestão que eu daria, e problematizar e juntar aliados para pensar junto um outro mundo possível, né? O Rodrigo, como os acadêmicos, como valorizar saberes emancipatórios? É um ponto fundamental. Primeiro, descobrirmos os saberes emancipatórios e que construam, assim, eu sempre digo com os alunos, que educação que resumidamente assim, eu sonho? É a educação emancipadora e autônoma. Emancipação e autonomia, coisas que, para Paulo Freire, são fundamentais. Vejam só, educar para a autonomia não quer dizer que é um aluno bom para o professor. O aluno autônomo, ele pode ser um grande problema para o professor, porque ele é uma pessoa que se constrói e tem, enfim, e problematiza. Isso que vocês estão fazendo aqui é posicionamento de pessoas que se emancipam e estão construindo sua autonomia intelectual, profissional e política. E isso é maravilhoso. Só que nós, professores e professoras, nós temos que nos libertar da ideia, da hierarquia de que a gente domina o conhecimento, nós somos detentores do conhecimento. Não, né? Quando a gente não tem isso na nossa mente, como elemento guia da nossa conduta, isso nos dá uma libertação enorme. Os nossos alunos e nossas alunas são nossos parceiros e parceiras, e não pessoas que a gente tem que deter um poder sobre eles. Quer dizer, se a gente abrir mão dessa ideia, o nosso poder é o poder de conviver e de articular conhecimento. Se a gente tiver isso e as pessoas acreditarem na emancipação e na autonomia como processo construtivo, nas leituras e nas práticas, né, isso é fantástico, né? Quando eu assisti a Cris apresentando um pouco a oficina semana passada, quer dizer, aquilo lá de ouvir as pessoas e de ter a grandeza de estar realmente vivendo com eles, é acreditar na emancipação e na autonomia, e assim, o que eu posso doar para o mundo? Para as pessoas que precisam da minha ação, né? E aí, a Caroline, né, a Ramos, é onde nos perdemos nos conceitos éticos como educadores. Bah, Caroline, que problematização. Talvez, vamos dizer assim, e tentar não ser romântico, né? Quando as caravelas aqui chegaram e criaram uma ilusão de que nós seríamos europeus. Essa ilusão é um problema. Tem um amigo da Paraíba, que é meu amigo aqui, professor do curso de filosofia, ele tem uma tirada sensacional. A gente, né, tem o Sul é uma região muito conservadora e racista, infelizmente, né? Eu falo isso com tranquilidade porque eu nasci no estado do Paraná, né? E há um sentimento europeu aqui, um sentimento falso, né? Um sentimento de quem, na verdade, nunca foi à Europa ou não entendeu nada do que é a Europa. A Europa começa dividindo o mundo assim, europeus e não europeus, e fica muito claro. Tu é europeu, né? Quem viveu lá, passou por lá e observou culturalmente, é assim, é cultura.
né? E esse meu amigo paraibano, ele fala assim, olha, eu sou da Paraíba, no Nordeste nós temos muitos problemas, mas o nordestino tem uma grande dignidade, ele não se sente europeu. Para mim, isso é essencial, né? Quando a gente discute essa coisa, né? De que tentaram e conseguiram convencer a maioria de nós, na nossa história, ainda, que nós somos cristãos, europeus, somos brancos, somos heterossexuais e somos homens. E todas as outras coisas que estão fora disso são objetos que nós podemos utilizar. Nisso entra, né, a exploração do trabalho, isso entra a utilização do ser humano para servir as pessoas que têm maior poder, isso entra a utilização das mulheres como objeto e nunca como sujeito das suas próprias vidas, e isso é uma coisa da qual nós temos que nos libertar. E aí, o ponto que a Caroline fala é fundamental, que é construir preceitos éticos, né? O que é a ética na definição, na origem para os gregos? Ética vem da palavra ethos, né? É grafado para nós com a letra E, T, H, O, S. Essa palavra ethos virou ética em tudo quanto é língua moderna, né? Mas essa palavra ethos, ela traduzida do grego para o português, ela seria caráter. Então, o que é a conduta ética? É o nosso caráter falando. Então, nós estamos pensando em conceitos para... Eu estou fechando, tá? Tá? Nós estamos pensando em conceitos da formação do nosso caráter que se dá através da nossa educação. O Aristóteles, em Ética Nicômaco, no capítulo 2 do livro 2, ele fala assim, a ética só faz sentido se ela for prática. Porque se eu traduzir a ética apenas por teoria, eu posso jogar fora tudo que eu estou falando. Porque sobre teoria a gente pode criar várias argumentações que serão sempre favoráveis ao argumentador em questão. A questão é, eticamente só vale aquilo que eu vivo. Aí depois eu posso pensar teoricamente, mas a minha vida prática ela é crucial, né? A ética é uma ciência da vida prática para o Aristóteles, né? Quer dizer, nesse sentido dela ser uma ciência da vida prática, educar para conceitos éticos de uma vida plural, em todos os sentidos, no sentido da plenitude dos direitos, do respeito à dignidade e da construção do ser humano. Porque ou a gente se pensa como ser humano, e isso, né, eu acredito, pelo menos, que em algum momento essa libertação vai ser construída. E aqueles que dominam, se eles não se libertarem, eles serão sobrepostos por aqueles que são dominados. E me parece que a educação do ethos, do conceito fundamental, que a gente precisa construir, que a gente tem pinceladas, né, Caroline? Mas a gente não tem uma construção histórica efetiva. Infelizmente, penso eu que negou-se na nossa história uma educação para a pluralidade e para a diversidade. E essa é a nossa luta fundamental, né? É a luta onde está Freire, são as bandeiras fundamentais das epistemologias do Sul, tá? Eu não sei se eu consegui responder muito bem, mas, enfim, acho que fica aí a contribuição para as nossas reflexões. Obrigada, professor Assísio. As estudantes estão sinalizando de que o senhor conseguiu responder, sim, muito bem as perguntas. A gente chegou no final, né, da nossa aula, fomos pontualíssimos. Vou passar a palavra para a professora Margarida, caso ela queira fazer algum comentário final, e aí a gente faz o encerramento. Obrigada, Juliana, pela sua condução, sempre muito precisa nos debates. Também quero agradecer a todas, eu acho que foram todas, né, que, se eu não me engano, não, teve também um moço, mas, enfim, a todos e todas pelas perguntas. Como disse o Assis, eu também acho que não foram
perguntas, mas foram questões, e tendo em vista que a gente está na presença de um filósofo, hoje, essa reflexão filosófica de mundo e de concepções de mundo, penso que permeou todas as discussões, e é extremamente importante, assim, eu me senti muito... como que eu posso dizer? Eu estou me faltando até a palavra, mas, assim, eu acho que essa fala final aí do professor Assísio, ela foi significativa para a gente pensar, né, sobre as várias questões que permeiam a construção do conhecimento, né? São os conhecimentos que são válidos, conhecimentos que talvez não sejam tão válidos, e eu acho que aquilo que o professor Paulo Freire nos ensina é nesse sentido, né, também de pensar isso, né? Por que parte dos conhecimentos da humanidade, num certo momento da história, foram apagados, como o professor também Boaventura vem destacando, né, nas suas contribuições sobre este epistemicídio. Tá? Então, eu achei que a nossa discussão hoje foi muito importante. Anotei aqui várias questões para utilizar nos meus ensinamentos, enfim, também nos meus diálogos. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos e todas, a Cris, que está lá de Coimbra, os estudantes do mestrado, Juliana aí do doutorado, e também outros que estão presentes. E aproveito para fazer o convite para a semana que vem. Então, semana que vem sou eu que vou fazer a comunicação, vou fomentar aí a discussão. O tema da minha fala será aproximações ao pensamento do Achille Mbembe, que é um filósofo e historiador hoje muito conhecido no Brasil, em especial pelo conceito necropolítica, mas eu não vou discutir o conceito necropolítico, a gente pode passar um pouco por ele, porque eu vou discutir o livro A Crítica da Razão Negra, certo? E então faço o convite para vocês, para estarem presentes no mesmo bate-canal, né, Juliana? No mesmo bate-horário, e é isso, né? Então, agradecer a todos e todas, em especial ao professor Assísio por suas contribuições pedagógicas, filosóficas e também geográficas. Não sabia, acho que é a influência aí da Fabiana, né? O quanto que você trouxe muitos dos conceitos geográficos também para a gente pensar o mundo, tá bem? Então, muito obrigada pela presença. Não sei se Juliana quer fazer uma contribuição também, alguns recados, enfim. Eu gostaria de novamente agradecer ao professor, né, pela fala e pelas respostas às perguntas. Eu acho que as perguntas feitas hoje também movimentaram bastante o debate, mas a gente tem alguns estudantes que queriam ter um contato posterior com o professor, então se o senhor puder disponibilizar um e-mail para contato depois, seria interessante, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje, né, a gente teve a sala bastante movimentada, presença massiva dos estudantes da disciplina, presença também de outros professores que participaram ou que irão participar. E é isso, gente. Obrigada. Vou encerrar a nossa gravação, tá bom? Para a gente conversar um pouco mais. Eu deixei o e-mail aqui no chat, porque é uma forma, né, da gente ter contato aí, então tá o e-mail para o pessoal, pode anotar aí.